Você sabe fazer a manutenção periódica da sua máquina bordadeira? Aquela limpeza caprichada, aquela manutenção para que ela trabalhe com o desempenho máximo toda vez que você for bordar? Pois então, é justamente isso que você vai aprender no vídeo de hoje, aqui ó, com a nossa bordadeira da Singer, a EM9305. Eu me chamo Fernanda Herta, eu sou costureira, bordadeira, modelista e professora, e nesse vídeo aqui da Singer eu vou te ensinar como fazer a manutenção adequada da sua bordadeira, aquela limpeza caprichada na caixa de bobina, para que você tenha a sua máquina funcionando com toda a potência, desempenho máximo durante o seu bordado. Porque muitas vezes, se a gente deixa a nossa máquina meio sujinha, com a caixa de bobina com alguns fiapos de linha, isso é o que vai atrapalhar o nosso bordado na próxima vez que a gente for usar a máquina. E agora eu vou te passar a listinha de materiais e ferramentas que você vai precisar ter aí do outro lado para fazer essa manutenção. As duas primeiras ferramentas que você vai precisar são essas daqui, ó, que já vem com a própria máquina. Essa é a escovinha de limpeza e essa daqui é a chave de fenda que a gente vai usar para abrir a caixa de bobina, tá? A chapa da caixa de bobina. Agora, para fazer a parte da higiene externa, nós vamos precisar de paninhos, ou então uma flanelinha bem limpinha para você fazer essa limpeza, e também álcool comum, tá? Esse daqui é um álcool que eu encontrei no mercado perto da minha casa, o mais baratinho. O importante é que ele seja esse álcool líquido, tá? Não usa álcool em gel. E agora uma dica extra, um aliado que eu sempre gosto de ter junto comigo aqui ó, durante a manutenção da máquina, que é o guia do usuário, ou seja, o manual de instruções. É sempre bacana ter o manual ao seu lado, porque se surgir alguma dúvida aqui durante a manutenção da máquina, se você tiver que trocar alguma pecinha, trocar uma agulha, enfim, de acordo com as necessidades da sua bordadeira, tá tudo aqui ó, no manual, para que você não fique com dúvida alguma. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar a nossa máquina bordadeira. Toda a manutenção e limpeza da máquina é feita com ela desligada, tá, gente? Por uma questão de segurança. Mas a gente começa ligando a máquina para que a gente movimente a unidade de bordado mais para o lado de cá, para a gente ganhar um espaço para fazer a limpeza da nossa máquina, tá? Já coloquei aqui um projeto na minha máquina, como se eu fosse bordar. E agora eu venho aqui, ó, neste símbolo, tá vendo? Do bastidor. Ao clicar aqui, ó, vai abrir esta opção de posição de repouso. É aqui que eu tenho que clicar. Ao clicar, ó, a minha unidade bordadeira, ela já se posiciona mais pra cá, tá vendo? Ouviram o barulhinho dela se movimentando? Pois então, e agora a gente tem esse espaço inteiro para trabalhar aqui na manutenção da nossa máquina. Agora então, feito isso, é só eu desligar a máquina, porque eu vou trabalhar ó, com ela totalmente desligada. Começamos então a nossa manutenção. O manual recomenda que a gente tire a sapatilha para que a gente consiga visualizar melhor aqui ó, essa região da bobina e da caixa de bobina. Então é só você trazer a sapatilha aqui para frente, ó, que você consegue tirar a sua sapatilha, vai colocando as pecinhas aqui do lado para que você não se perca, né, naquilo que você tem que devolver para a máquina. Tira o visor, que é essa tampinha aqui da caixa de bobina. A gente vai tirar a bobina também. Nessa hora, ó, eu uso a própria canetinha da máquina para me ajudar a retirar a bobina, ó. Coloco a bobina aqui do lado e a gente já começa a enxergar ó, ali dentro os fiapinhos de linha. E a gente vem ó, com a escovinha, já começa a tirar por aqui mesmo, tá? Ó, olha o que eu já tirei de fiapo de linha. Ó, gente, tá vendo? Isso aqui ó, é sempre um resquício que vai sobrando desses fiapinhos ao longo do nosso bordado. Isso daqui faz a linha embolar, faz a linha arrebentar. Às vezes você está trabalhando aí com o seu bordado e não sabe por que toda hora o ponto é interrompido, toda hora você tem que trocar de linha, a linha arrebenta. Pois então, o problema pode ser apenas isso, fiapinho de linha bem fininho dentro da caixa da bobina. Com a escovinha então a gente fez essa primeira limpeza. Agora a gente vai pegar a chave de fenda para abrir a chapa aqui ó, da bobina, tá vendo? Você encaixa aqui ó, nessa lateralzinha
e a gente já consegue tirar a chapa completa. Nessa hora aqui, ó, a gente consegue visualizar todas as pecinhas internas da nossa bordadeira. E você não precisa se assustar aí do outro lado, tá? Só tem uma coisa que você precisa prestar atenção. Não faça movimentos bruscos aqui nessa hora. Porque às vezes com a própria escovinha, por mais que seja uma ferramenta leve, né, bem delicada, se a gente faz um movimento brusco, a gente acaba tirando uma pecinha do lugar. E aí depois a gente se desespera, fica maluca porque não sabe como é que devolve a peça para o lugar. Então faz o seguinte, quando você for fazer a manutenção e a limpeza da sua máquina, esteja tranquila, não faça isso com pressa. De preferência, faça essa manutenção em um momento em que você estiver sozinha, né, no seu cômodo de costura, no seu ateliê de costura. Não deixa a criança passando esse negócio de gente de um lado para o outro, porque a gente se desconcentra e acaba mexendo aqui nas pecinhas por estar trabalhando, né, com pressa, tá? Então não faça essa manutenção com pressa. Estamos aqui então, ó, com a parte interna da máquina toda aberta na nossa frente. A gente já consegue ver os fiapos de linha, né, onde a gente tem que limpar. Só que uma coisa que eu recomendo para você também, antes de você começar a limpeza com a escovinha aqui, ó, por dentro, cada peça que você for limpar, você segura com o dedo. Segura a peça e faz a sua limpeza. Por quê? Se a gente faz a limpeza só com a escovinha, olha como é que as peças são soltas. Ó, ó, você viu o que aconteceu aqui? Pois então, a caixa da bobina, ela é solta para poder fazer o giro do bordado. Muitas pecinhas aqui são soltas, como você acabou de ver. Então, você tem que segurar a peça para poder fazer a higiene. Aqui, ó, por exemplo, essa pecinha é a faca que faz o corte de arremate do nosso ponto, tá? Como a bordadeira, ela é uma máquina toda automática, a EM9305 da Singer, a cada troca de linha, ou então toda vez que o ponto começa ou termina, ela faz aquele arremate e já corta a linha automaticamente para deixar o nosso avesso perfeito. Pois então, essa faquinha aqui, ó, é a faquinha que faz o corte e ela é uma pecinha que fica meio solta por aqui. Então a gente segura a faquinha, ó, e vem